Programa Magnificat do nosso site A12 e da Academia Marial de Aparecida. Porque a gente quer levar até você alguma reflexão, e essa reflexão em torno de Maria Santíssima. É tão importante que a gente perceba como a figura de Maria, ela abre as portas não somente do céu, mas abre as portas também da nossa compreensão do seu Filho Jesus, de toda a obra de Jesus. E hoje a gente quer conversar sobre Maria na liturgia da Igreja Oriental. E quem eu trouxe aqui para bater um papo com a gente? O nosso confrade Padre Eduardo Ribeiro, porque ele é formado em Mariologia. Ele fez o curso de pós-graduação que nós promovemos junto com a Faculdade Leoniana. E Padre Eduardo Ribeiro, ele se dedica com gosto, né? Tanto pela arte como pela Mariologia, e é importante que ele possa partilhar tudo aquilo que ele já refletiu, já pesquisou, já leu com todos nós. Eduardo, Padre Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Ulisses. É uma alegria participar aqui deste momento, aqui na Academia Marial, falar de Nossa Senhora. E falar de Nossa Senhora na Igreja do Oriente, que não é de agora, não é desde os primeiros séculos, da nossa fé. Nossa Senhora está presente, então é uma alegria muito grande. Agradeço o convite da Academia, do Senhor, em estarmos aqui e conversarmos um pouco. Isso. E é bom que a gente esteja atento que quando a gente fala em Igreja do Oriente, né, Eduardo? Nós não estamos falando de uma outra igreja, é a nossa Igreja Católica, né? Ela tem, como dizia, eu acho que o Papa São João Paulo II, 2 pulmões. Ela tem o pulmão ocidental e o pulmão oriental. E nesse pulmão oriental, ela possui um rito próprio, um jeito próprio de celebrar, que é diferente do nosso. Eu acho, né, Eduardo, que é até muito mais antigo do que o nosso ocidental, né? Ou seja, o Oriente se formou, Jesus veio de lá, do Médio Oriente. Tão importante, então, que a gente tenha conhecimento desse outro pulmão da igreja. Pulmão, assim, no sentido de celebração, de tudo aquilo que nós fazemos como liturgia, né? E aí, então, a figura de Nossa Senhora, ela tem um destaque muito importante, porque ela não vem feita em imagens, ela vem feita em ícones, né, Eduardo? Exatamente. Existe esta grande diferenciação, não é, Padre Ulisses, da Igreja do Ocidente, que somos nós, com a Igreja do Oriente. Lá eles não têm imagens como nós conhecemos aqui, estátuas, né? Eles veneram os ícones. É chamado a iconografia, né? E é muito importante isso na Igreja do Oriente. Certamente. A iconografia é como se fosse um escrito, né? Um escrito através de uma imagem. Tanto que eles não falam pintar um ícone, eles falam escrever um ícone. Escrever um ícone, né? Até porque, né, Eduardo, o ícone não é como nós estamos costume de uma imagem, ele é quase sempre uma cena, a representação de algo acontecendo. E isso é importante, porque nós temos muitas vezes essas inúmeras imagens feitas em gesso, em tudo quanto é tipo de material, né? Desde o mais precioso até o mais simples. Eles têm uma forma sagrada de lidar com isso. E nesse ponto, sabe, eu tenho a impressão de que eles levaram uma certa vantagem sobre nós, né? É verdade. Existe até um dito assim, querem saber como nós orientais rezamos? Vá na igreja e olhe o ícone, e veja o ícone. É daquela forma que nós rezamos. Então, existe uma profundidade no ícone, existe uma técnica para escrever um ícone, que é um conjunto, que é toda uma situação que ali está, que envolve, por exemplo, a história da salvação. Existem ícones que nele está retratada a história da salvação, a encarnação, né? Então, o ícone por si, ele já conduz. É uma palavra de Deus desenhada ali, né? É uma palavra de Deus ali desenhada, escrita na forma de verdade, imagem. Né? Por isso, minha gente, que às vezes, com a questão de imagens, pode entrar a superstição. O ícone dificilmente conduz à superstição. E Padre Eduardo falava uma coisa que eu faço a experiência de vez em quando, Eduardo. Por exemplo, nós temos o nosso ícone redentorista, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É um ícone, né? É a Virgem da Paixão. E a coisa mais gostosa não é ficar rezando a Ave Maria diante dela, rezando o terço, nada disso. O gostoso é ficar olhando para o olhar dela e deixar aquele olhar penetrar na gente. Aí você entra numa certa contemplação
que vai além de ficar repetindo fórmulas e fórmulas e fórmulas. Eu acho que é a importância do ícone, contemplar e deixar acontecer dentro de você, não é mesmo? O que aquele ícone está inspirando para a gente, não é mesmo? Aham. É isto mesmo. O ícone é para ser mais olhado, contemplado. Diante dele, vamos dizer assim, cessam-se as palavras, e fale o sentimento, e fale o olhar e a contemplação. O ícone, ele tem esta função. Eduardo, e qual que é a importância de Maria, então, nessa Igreja do Oriente, Igreja Católica, mas também o lado ortodoxo do Oriente? Qual que é a importância de Maria Santíssima? Seria interessante, Padre Ulisses, que a gente conhecesse mais a história da nossa fé. Sei. Né? Tudo aquilo que nós vivemos, por exemplo, na igreja, nós aqui ocidentais, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sabemos, a nossa fé, tem uma origem, né? E olharmos a igreja do Oriente é como se nós olhássemos a nossa origem, né? De onde nasceu toda, vamos dizer assim, todo o conjunto e estruturação daquilo que nós professamos na nossa fé. Por exemplo, o credo, né, que nós rezamos. Sei. Isso teve uma origem, né? Teve um momento que começou isso, e na igreja do Oriente. E é importante nós olharmos a história dos santos padres, né? A patrística, os santos padres da igreja. Os primeiros pensadores. Os primeiros pensadores, que foram bispos, foram escritores, padres, né? Por exemplo, Inácio de Antioquia. Uma né? maravilha, né? Maravilha, que está bem no começo, chamados padres apostólicos. Ele né? vem do século I já, né? Século I, É verdade. né? Que viveram ali próximo aos apóstolos, Sei. próximo aos primeiros escritos bíblicos, não é? Aí entra a figura de Maria. Assim? Eles, para falarem de Jesus, necessariamente tiveram que falar de Maria, porque foi dela que Jesus veio a nós. Nela o Verbo se encarnou. Né? E esses padres, Inácio de Antioquia, por exemplo, enfrentaram grandes dificuldades, viu? Assim? Né? As chamadas heresias, não é? As controvérsias. A heresia já era assim um negacionismo, né? Exatamente. De determinadas crenças, um grupinho que ia lá e negava, falava, isso aí não tem nada a ver, não. Grupinho de cristãos. Negar que Jesus se encarnou, né? Sei. Que Deus se encarnou. Né? As heresias diziam, isso é impossível. Deus se encarnar na realidade humana, assumir a nossa vida, assumir a nossa condição humana. A heresia que dizia, isso é impossível. Aí vem os santos padres. Aí utilizam da pessoa de Maria para comprovar que, de fato, o Verbo se encarnou, que Jesus se fez homem, veio viver entre nós. Aí a pessoa de Maria nasceu da Virgem Maria. Exato. Como nós rezamos no nosso E é o credo, grande dogma do Theotokos. Exatamente. É interessante porque então é um dogma cristocêntrico. Cristocêntrico. Que se refere a Jesus. Exatamente, que se refere à realidade da encarnação do Verbo. Sim. Né? O Verbo se encarnou no seio de Maria. Por isso né? Maria é mãe de Deus. Por isso Maria, mãe de Deus. Sim. Então, Nossa Senhora sempre ajuda a compreender esta realidade, não é mesmo, Padre Ulisses? Sim. Ajuda a compreender que Jesus se fez homem, se encarnou na nossa realidade. Então, aí a importância de Maria na Igreja do Oriente. E daí vai nascendo a liturgia, aquilo que se celebra sobre Maria. É interessante notar que Maria sempre está relacionada com Jesus. Não existe separação. Maria está sempre em relação com Jesus. E é interessante, né? Porque o Theotokos coloca essa relação, expressa essa relação constantemente, né? Então não é como dizia as nossas imagens todas, cada uma por si, né? Desse título, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, cada uma por si, né? Aqui existe uma mulher que está sempre em relação com o Filho constantemente. É isso que é bonito na Igreja do Oriente, né, Padre Ulisses? Que eles conseguem sintetizar mais isto. Sei. Eles sintetizam. Maria é a mãe de Deus. E daí nascem todas as outras realidades de Maria. Mas, em primeiro lugar,
ela é a Theotokos. Tudo que eles falam de Maria, sobre Maria, eles falam da Santa Theotokos, a Santa Mãe de Deus. Isso é muito importante. Certamente, né? Eu creio que essas festas marianas, então, na Igreja do Oriente, elas foram surgindo a partir dessa raiz, né? Aliás, hoje nós temos também consciência na reflexão teológica do Ocidente, né? Que Maria não pode ser desligada nem do seu povo, nem do seu filho e nem da nossa história atual. Querer colocar Maria num nicho à parte é roubar dela aquilo que foi a grande missão da sua vida, né? Uhum. Cuidar de um filho, que era filho de Deus, né? Cuidar daqueles apóstolos, cuidar de nós e preencher, digamos assim, as promessas que vieram desde Abraão em Maria, que essas promessas todas se cumprem. Ou seja, Nossa Senhora é uma pessoa participativa toda a vida. Exatamente. Existe um monge, Padre Ulisses, chamado Epifânio Monge, Sim. que é lá do século III da Igreja do Oriente. Uhum. E os santos padres, a patrística, eles buscaram muito os escritos dos monges da Igreja do Oriente e também os chamados evangelhos apócrifos. E falando deste monge, Epifânio Monge, eu fico impressionado com o jeito que ele apresenta Nossa Senhora. Ele apresenta Nossa Senhora muito ligada na vida cotidiana de Jesus. Isso que nós falamos de Maria como discípula, né? O Epifânio Monge já falava isso lá no século III. Maria era aquela que acompanhava Jesus em tudo. Na missão dele, onde estava Jesus pregando ali o Evangelho, Maria também estava. Os evangelhos não falam muito isto, mas estes escritos extras falam. O monge Epifânio, por exemplo, diz muito de Nossa Senhora acompanhando Jesus na sua missão. É tão bonito isso. No dia a dia, onde Jesus viajava para pregar o Evangelho, Nossa Senhora estava junto também. A discípula perfeita. Né? A discípula perfeita, aquela que de fato acompanhou Jesus. Creio que é importante. E qual seria essa diferenciação entre o nosso jeito, digamos assim, de celebrar Nossa Senhora e as festas marianas aí do Oriente? Você poderia pincelar aí alguma dessas diferenças, ou quais são as festas mais importantes ali para o Oriente quando olha para Nossa Senhora? Bom, a Igreja do Oriente existe um rito próprio, que em alguns momentos diferem dos nossos, do nosso rito. Não é? Por exemplo, eles valorizam muito hinos, poemas, textos literários muito ricos, que eles utilizam nas canções, nas orações. Quais são as festas litúrgicas mais importantes em relação a Nossa Senhora, exatamente nessa Igreja do Oriente e, digamos assim, nessa liturgia oriental, né? Que é uma liturgia lá que vem de São João Crisóstomo, né? Exatamente. E eles mantêm praticamente, eu acho que toda a Rússia, toda a Ucrânia, né? Também as igrejas orientais que existem aqui no Brasil, elas seguem esse calendário. E seguem a liturgia de São João Crisóstomo, né? Assim como nós temos o nosso missal aqui, Padre Ulisses, eles têm também lá a liturgia de São João Crisóstomo, que é o que eles seguem. A Igreja do Oriente, Padre Ulisses, durante o ano litúrgico, são 12 festas que são celebradas, 12 festas principais, assim como nós temos as nossas também na Igreja do Ocidente, não é? 9 destas festas são chamadas festas despóticas ou festas do Senhor. Tem que entender bem o grego, viu? Senão sai atrapalhado do despótico. São as festas do Senhor, as festas de Jesus. Sei. Por exemplo, a Epifania, o Natal, são as festas do Senhor que nós temos também, não é? Só uma nota, parece que, por exemplo, na liturgia oriental, a festa da Epifania é essa que realmente é importante, né? Exatamente. Para nós é o Natal, para eles é a festa da Epifania que celebra a encarnação. Para eles é assim, é a grande teofania, não é? É a grande manifestação de Deus. Sei. É neste momento que
Deus se manifesta na pessoa de Jesus, nesta festa da Epifania. Sim. Que para nós também é, não é? Certamente, aquele momento né? da luz, quando Jesus se manifesta como Senhor do universo. Esta festa na Igreja do Oriente é muito importante. Então, são 9 festas chamadas do Senhor. Sim. E 3, que aí dão 12 festas, 3 festas são as chamadas teomitóricas, que são as festas de Maria. Se referem a Nossa Senhora diretamente. Se referem a Nossa Senhora. Aí que vem a beleza das festas Sei. marianas na Igreja do Oriente. A primeira festa é a Natividade de Nossa Senhora. Tem um ícone bonito do nascimento de Nossa Senhora. Lá está Ana, na casa dela, Joaquim, a menininha no primeiro banho, isto é retratado lá na iconografia, aquelas mulheres que vão para ajudar Ana no parto e dar o primeiro banho na menina, isto é retratado no ícone. Este ícone para a Igreja do Oriente é muito importante porque quando nasce Maria, ali já como que se anunciasse, indicasse a encarnação do Verbo que se dá nela. Sei. Por isso esta festa da Natividade de Maria ser tão importante. Então, Padre Ulisses, diante deste ícone da Natividade de Nossa Senhora, tem uma oração bela que a Igreja do Oriente reza diante deste ícone, que diz assim: da raiz de Jessé, da estirpe de Davi, para nós hoje foi gerada Maria, a celeste menina. Olha que bonito. Por isso a criação se alegra e se renova. Céus e terra juntas tripudiam. Povos todos louvai-a. Joaquim exulta e Ana se alegra exclamando. A estéril, porque Ana era já de idade avançada, estéril, a estéril dá à luz a mãe de Deus, nutriz da nossa vida. Então esta oração tão bela é rezada diante do ícone da Natividade de Nossa Senhora. E isso tem algo a ver, Eduardo, com a nossa celebração, por exemplo, da Imaculada Conceição? Pois é. Isto já nos conduz a compreendermos o dogma da Imaculada Conceição. Porque o que é a Imaculada Conceição? Que Maria nasceu sem a mancha do pecado original. Né? É o dogma da Imaculada Conceição. A Igreja do Oriente já celebra esta Imaculada Conceição de Maria no seu nascimento. Interessante, viu? Interessante, não é? Então ali já está o dogma da Imaculada Conceição. Eu acho assim que a Igreja Oriental ela tem uma capacidade de contemplar o fato, né? A gente fica falando em Imaculada Conceição, fica falando muito da doutrina. Exatamente, porque aqui, Padre Ulisses, não multiplica as coisas, né? Centra naquele mistério. Né? Seria tão bom que a gente casasse a nossa Imaculada Conceição com essa cena bonita da Natividade de Nossa Senhora, né? Exatamente. Qual outra festa mariana, Eduardo, que é interessante a gente recordar? Depois do nascimento, aí vem a apresentação de Maria no templo. Não é? Tem a iconografia também, né, que vai ser apresentada aí, não é? Que podemos ver. Vão Joaquim e Ana levar a menina no templo diante do sacerdote para ser apresentada. E é tão bonito que, junto com a menina, Joaquim e Ana, vão outras jovens também. A iconografia mostra isto. Né? Vão outras jovens, cada uma levando uma vela, né? Que simboliza a pureza. Aqui nós podemos colocar as virgens as virgens prudentes, não é? Aquelas moças que vão, junto com Joaquim e Ana, levar Maria no templo. Esta festa é celebrada no dia 21 de novembro, na Igreja do Oriente. Então é a apresentação de Maria no templo. E tem uma oração também, Padre Ulisses, que eles rezam diante do ícone da apresentação de Nossa Senhora no templo,
Então, é uma festa significativa. Logo que a menina nasce, é apresentada no templo. Eu acho interessante, eu não tenho certeza, mas me parece que na cultura religiosa dos judeus, quem era apresentado eram os meninos, né? Não sei se as meninas tinham algum valor, porque realmente naquele tempo ainda quem puxava a religião eram os homens, né? É verdade. As mulheres assistiam. Parece que eles dão um privilégio, uma exceção para Nossa Senhora fazendo uma apresentação no templo. Vem toda aquela lenda de que ela teria ficado no templo, Verdade. aquela história toda, né? Mas como que eles consideram que Maria é especial, não Exatamente. é uma menina qualquer. Exatamente. Isso, Padre Ulisses, a Igreja do Oriente buscou no chamado Proto-Evangelho de São Tiago. Sei. Né? É um evangelho apócrifo, não é? São Tiago escreve isto. E a Igreja do Oriente busca muita inspiração nesses escritos. Apócrifos. Né? Nos evangelhos apócrifos. Talvez por isso, por causa desta importância que é dada à pessoa de Maria, Certamente. porque ela geraria Jesus. Por isso ela tem este privilégio, vamos dizer assim, dentre as mulheres, de ser apresentada no templo, sim, por sim. causa da sua maternidade. Ali, tanto no nascimento quanto na apresentação, ali já a Igreja do Oriente já vê a mãe de Deus, que será Maria. Sim. Por E isso essa você tem a importância. oração correspondente a Tenho sim. a esse momento? Tenho sim. Hoje, o universo inteiro cheio de alegria, na insigne festa da Mãe de Deus, olha só, já falando na menina, sim. né, vendo ali que será a Mãe de Theotokos. Deus. Eis aqui o celeste tabernáculo. Maria é o tabernáculo, Sim. né? Ana hoje nos prenuncia alegria, cumprindo o seu voto, apresenta ao templo do Senhor aquela que é verdadeiramente, olha que bonito, o templo do Verbo de Deus e sua Mãe Puríssima. Que bonito isto, né? Maria é o verdadeiro templo de Deus, a morada de Deus. Nela o Verbo habita. E essa consciência é tão importante porque gradativamente os cristãos, não é? Eles vão percebendo que já não significa tanto aquele imenso e maravilhoso templo de Jerusalém, porque Deus fez com que Maria se tornasse o templo, né? E é quase que assim, análogo à apresentação de Jesus no templo, né? Fora do templo está agora o verdadeiro templo, Jesus, né? E lá está aquele templo de pedra, mármore, bonito, mas já não contém mais nada. Agora quem traz a divindade é Jesus. É interessante isto, Padre Ulisses, que na iconografia, sempre ao fundo do ícone escrito, Sim. sempre ao fundo tem um templo. Né? Na iconografia a gente Sim, vê sim. isto. E naqueles dois templos existe um véu que liga um ao outro. Isso é interessante. Exatamente para dizer que o templo eterno, né? Que Jesus Sei. a verdadeira morada do Pai. Uhum. Né? O templo eterno passa a habitar no nosso templo, não é? Que é a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Por isso este véu que liga um templo ao outro. Interessante. A encarnação, o sentido Isso. é este. Não é? Teria ainda mais alguma festa? E por fim, a grande festa, Sei. né? Que é a chamada dormição de Nossa Senhora. de Nossa Senhora. Explica pra gente o que é isso. Chamada dormição da Theotokos. Sim. Eles sempre colocam a Theotokos, a Mãe de Deus. É a dormição da Mãe de Deus. Esta festa é celebrada e coincide com a nossa data aqui na Igreja do Ocidente, que é no dia 15 de agosto. Assunção de Nossa Senhora. Isto, a Assunção de Nossa Senhora. Para nós, a Assunção de Nossa Senhora foi elevada aos céus. Para eles, a dormição de Nossa Senhora. Interessante, Padre Ulisses, que o mês de agosto para a Igreja do Oriente é como se fosse o mês de maio para nós aqui. Sim. É todo celebrado. Todo celebrado. Não somente o dia 15, mas todo ele é celebrado na Igreja do Oriente. Isso se espalhou para o mundo também. Aliás, na Itália,
O mês de agosto é muito celebrado também, chamada festa do Ferragosto, né? Ferragosto. Ferragosto, que são aquelas grandes festas populares com cantigas, com danças, vem daí. Que entrou no folclore italiano, né? E tornou-se essa chamada Ferragosto, né? Vem daí da festa da Igreja do Oriente, da Assunção de Nossa Senhora, tão importante que é esta festa para a Igreja do Oriente. E tem o ícone também, né? O ícone da dormição da Theotokos, que é tão bonito, né? Nossa Senhora está deitada, né? Ali sobre uma mesa toda ornada, em volta estão os discípulos. Sim, apóstolos, discípulos. Os apóstolos. Diz o proto-evangelho de São Tiago, né, que a Igreja do Oriente bebe muito destes escritos apócrifos, que os apóstolos estavam todos em missão, anunciando o evangelho. Quando souberam da dormição da Mãe de Deus, todos vieram para aquele momento. E é interessante que na iconografia, ali estão todos os apóstolos, ao fundo está Jesus, né? Com a alma de Maria no braço. Olha, muito bonito interessante. Isso. Com a menininha no braço, vestida de branco, enfaixada, né? Eles usam muito este envolto em faixas. A alma de Nossa Senhora com uma menina enfaixada nos braços de Jesus. Quer dizer, ela foi para onde está o seu filho. O seu filho a recebe, né? Que, aliás, a Assunção quer dizer Deus assume Maria de modo completo, de modo total. Mas é um imaginário bem diferente do nosso, né? Que o nosso é a Nossa Senhora subindo nas nuvens, cheia de anjinho ao lado, né? E de repente eles põem uma cena muito mais concreta, muito mais que é exatamente os apóstolos, né? Assistindo o momento que Maria está partindo para a casa do seu filho. É muito bonito, entende? Eu acho que nem dá para a gente conversar mais, mas é importante a gente ver como que a tradição cristã e católica, ela é de uma riqueza imensa, né? E ela já revela para nós exatamente aquilo que os cristãos ao longo de séculos e séculos vivenciaram, celebraram, né? E foi se tornando para eles uma certeza, né? Daquilo que Deus realizou em Maria, daquilo que foi a missão de Maria e daquilo que, num certo sentido, ela preanuncia para nós, né? Aquilo que vai acontecer conosco. Então, essas cenas eu acho muito mais bonito do que simplesmente uma imagem aí de um grande autor do Renascimento fazendo Nossa Senhora subir ao céu. O nosso é muito mais artístico e menos simbólico. A figura no Oriente é muito mais simbólica e muito mais cheia de riqueza e de fé para nós. Eduardo, muito obrigado pela sua participação nesse primeiro episódio sobre Nossa Senhora, mas nós vamos gravar mais um então. E vocês fiquem atentos, viu? Porque vamos conversar mais um pouquinho sobre Maria na liturgia do Oriental. Tem mais riqueza, tem coisa belíssima ainda e nós vamos, no próximo momento, numa próxima semana, apresentar esse segundo episódio desse tema tão bonito. Fique com Deus, fique com a bênção da Mãe e que nós possamos nos reencontrar. Eduardo, muito obrigado neste momento, mas vamos voltar a conversar sobre isso. De nada, Padre Ulisses. Voltaremos sim para conversar, porque o tema é um tema muito rico, muito amplo, não é? E é onde nós aprendemos, é onde nós bebemos ali na origem da nossa fé e do nosso amor a Nossa Senhora. Agradeço também o convite. Pois não. Fique com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser.